Meus amigos, simplesmente saíram as primeiras imagens, as primeiras cenas oficiais da nova série de Stranger Things, tá? Série canônica, cara. Olha que coisa absurda. Como a gente sabe, tá acontecendo o Stranger Day, né? Que é o dia em comemoração a Stranger Things, que é o dia em que o Will Byers desapareceu lá em 83, que é 6 de novembro. E simplesmente os irmãos Durfers apareceram e anunciaram oficialmente Tales from 85, que é a nova série animada de Stranger Things, que vai se passar entre a segunda e a terceira temporada da série. E é canônico, cara. Tudo que a gente vai ver em Tales From aconteceu de fato na série original. E nessas cenas tivemos uma ideia de como vai ser a pegada da série, né? Que vai remeter muito às animações dos anos 80, né? Então teremos novos personagens já confirmados e vou falar sobre isso. Temos novas cenas, temos a Nancy, temos a Eleven lá no laboratório de Hawkins, né? Vendo o tanque de privação sensorial, temos as crianças do mundo invertido, olha só. E tem um detalhezinho nessas cenas inéditas dessa animação que ninguém percebeu, mas que a gente vai comentar no vídeo de hoje e que vai ser crucial. Simbora, que tem muita coisa pra falar aqui. Hello, my friends, Geek na voz, e como eu disse no início, o Stranger Day, dia comemorativo de Stranger Things, está pegando fogo, né? Nem chegou ainda o evento da Tudum, que eles vão revelar os 5 primeiros minutos da última temporada de ST, e eles já lançaram aqui meio que um mini teaser, algumas cenas inéditas de Tales from 85, a nova série canônica animada de Stranger Things. Não sabemos ainda 100% dos eventos dessa animação, até porque é tudo novo, é uma novidade, né? Mas já dá pra adiantar que essa animação vai responder muitas perguntas que ficaram em aberto entre a segunda e a terceira temporada, porque do mesmo jeito que essa quinta temporada agora da série vai responder lacunas da primeira, como por exemplo, o que aconteceu com o Will no mundo invertido e o tempo que ele ficou lá, os quadrinhos responderam, mas a série não, e eles vão responder agora na quinta temporada, e essa animação Tales From vai fazer a mesma coisa, só que entre a segunda e a terceira temporada. Todas as lacunas e perguntas que ficaram entre essas duas temporadas vão ser solucionadas nessa animação. Então pelas cenas dá pra ver que eles vão enfrentar alguns tipos de vilões bem típicos de desenhos animados dos anos 80, né, como essa criatura aí sobrenatural de máscara. Temos essa outra arte conceitual, né? Parece que as crianças vão se aventurar no mundo invertido também, porque dá pra ver o Dustin fazendo a ponte para que eles passem, e o cenário nitidamente é o Upside Down. Temos essa outra cena em que a Nancy está dirigindo, né, junto com a turma. Os cientistas do laboratório estão dando de cara, né, com as criaturas do mundo invertido, e simplesmente o Will com a mesma roupa e a bicicleta de quando ele desapareceu lá na primeira temporada. Não sabemos ainda se eles vão reprisar esse momento, né, recapitulação da primeira temporada, talvez sim, em um outro momento, né, a gente tem que ver ainda a duração dos episódios, quantos episódios vão ter, quantas temporadas, mas cara, é muito promissor isso daí, muito promissor. E temos também a turma invadindo o laboratório de Hawkins e a Eleven dando de cara com o vidro, né, ela tá olhando e lembrando de alguma coisa. E essa parte da animação, eu acho que é a Eleven relembrando os tempos em que ela foi cobaia do Brandon no tanque de privação sensorial, porque a forma como a Eleven olha pro vidro é como se ela estivesse diante daqueles tanques de privação sensorial. Sendo que recentemente, né, rolou o festival de animação de Annecy 2025 e a Netflix trouxe muitas novidades sobre essa animação. O plano é revisitar Hawkins no inverno rigoroso de 85, um ano cheio de frio, mas também de frio na espinha, né? E temos a sinopse, tá? Já foi revelado a sinopse dessa animação pra gente ter uma ideia mais ou menos aqui do que vai acontecer, o tom dessa animação, as lacunas que ficaram em aberto, a gente vai comentar tudo ainda. A sinopse é a seguinte: bem-vindos de volta a Hawkins, né, no rigoroso inverno de 85, onde os personagens originais devem lutar contra novos monstros e desvendar um mistério paranormal que aterroriza sua cidade. E a galera do festival ficou maluca e já soltaram várias informações, né? Todo mundo que você conhece vai aparecer, como a gente viu agora nesse novo anúncio, né? Mike, Will, Eleven, Dustin, Lucas, Max, todo mundo. Só que tem uma novidade, meus amigos, que eles não revelaram nesse anúncio agora, né, dos Durfers, que saiu hoje no Stranger Day, mas que a gente já sabe já há algum tempo, é que é uma nova personagem que vai aparecer nessa animação. Uma personagem que eles conheceram entre a segunda e a terceira temporada, mas que não foi mencionado na série ainda, que é a Nikki. Nick, exatamente, é uma personagem que a gente não faz ideia quem é, mas vai aparecer, e é canônico. Além disso, os produtores não economizaram nas referências, né? A vibe vai ser inspirada nos clássicos, como eu disse, de animações dos anos 80, como a animação do Ghostbusters, né, que era sensacional lá de 86, Beetlejuice também, com doses de humor e sustinho, né? E no visual, o traço vai lembrar Kane, aquela animação da Netflix absurda, que é uma das minhas favoritas, e o Aranha-Verso, né, com aquele efeito estilizado de pintura e ação hiper dinamizada. E até agora a gente não sabe a data cravada, né? A gente sabe que vai ser em 2026, porque eles anunciaram no final desse novo vídeo agora de anúncio, mas a data exata não dá pra saber
ainda. Eu acho que vai ser por volta do meio de 2026, por aí. Sim, Geek, mas por que eles escolheram entre a segunda e terceira temporada? Por que a animação vai se passar durante esse período, né? O que é que aconteceu ali de interessante a ponto deles fazerem uma animação somente sobre isso? Será que tem tantas lacunas assim? Será que deixaram muitas perguntas entre a segunda e a terceira temporada a ponto de fazer uma animação sobre isso? Cara, vão por mim, tem muita coisa pra gente comentar. Se a gente parar pra pensar, escolher ambientar Stranger Things From Stay entre a segunda e a terceira temporada não é apenas uma decisão prática, é uma jogada de mestre no storytelling da franquia. Porque esse período específico é tipo aquele espaço vazio entre dois parágrafos importantes da história, né? Que sempre deu margem pra especulação e que até agora nunca foi explorado de verdade. Pois na segunda temporada o mundo foi apresentado ao Mind Flayer e o grupo ainda estava processando os traumas da primeira invasão ao Upside Down. E a Eleven estava escondida na cabana do Hopper, né? Treinando seus poderes. E o Will estava saindo de mais uma possessão interdimensional. E todo mundo estava remendado emocionalmente o que sobrou da temporada anterior. E a temporada termina com aquele final feliz falso, né? Baile de inverno, os pares dançando, a Eleven e o Mike finalmente juntos, Dusty dançando com a Nancy, e a impressão que fica é, ok, a cidade vai ter um descanso. Mas aí a terceira temporada chega com uma explosão, né? O shopping novo na cidade, o russo infiltrado, simplesmente um bicho gigante também possuindo o Billy, mentes sendo absorvidas, o Billy virando vilão e a Eleven perdendo os poderes. Então fica evidente que houve uma mudança radical no status quo entre essas duas temporadas. Então, pô, do nada a Eleven tá morando com o Hopper, né? Como se fossem pai e filha. O grupo inteiro parece estar mais relaxado, mais adolescente, até com uma certa rotina. Só que a série nunca nos mostra como esse tempo foi preenchido. E é aí que Tales from 85, né, entra como uma peça que faltava no quebra-cabeça. Sendo que esse inverno, né, de 1985 é um clima perfeito para poder ambientar essa nova animação. A gente sabe disso e a gente viu agora nessas novas imagens e cenas, né? Vai ter muita neve e isso é importante, isso é proposital. Pois outro detalhe importante é a estação do ano, né? A série animada vai se passar no inverno logo depois do Natal e do Ano Novo, né? Possivelmente em janeiro ou fevereiro. E convenhamos, né? Esse é o cenário ideal para explorar elementos de horror, né? De solidão e suspense. Tudo aquilo que Stranger Things sabe fazer de forma brilhante. O frio, neve cobrindo as ruas de Hawkins, dias curtos, noites longas, garotos intocados em casa, a atmosfera sombria ajuda a construir tensão de forma muito mais orgânica. É o momento certo para um novo monstro surgir sem ninguém perceber, sem chamar a atenção da cidade inteira, diferente do caos absoluto da terceira temporada, né? Além disso, o baile de inverno da segunda temporada também já tinha dado um gostinho de como o frio pode servir como pano de fundo emocional. Aquele encerramento melancólico, né, com o Mind Flayer ainda se espreita no Upside Down, nos lembra que o mal nunca foi embora, só estava esperando a hora certa para voltar. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito o que falar sobre Tales from ainda. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. E esse intervalo entre a segunda e a terceira temporada que a animação vai abordar, né, Tales from 85, é ideal para eles explorarem também o desenvolvimento individual de cada um dos personagens, que é algo que eu acho que ficou devendo ali entre a segunda e a terceira, porque aconteceu muita coisa nessas duas temporadas, mas e os personagens em si? O que eles estavam sentindo? E o desenvolvimento de cada um? A animação agora vai corrigir isso. No caso da Eleven, ela saiu de uma temporada em que descobriu mais sobre sua origem, reencontrou a mãe, conheceu a Callie, né, a número 8, e aprendeu a controlar seus poderes de forma mais madura, mas ainda não sabemos como ela foi de foragida do governo a adolescente adotada pelo Hopper, né? Isso precisa ser contado. Sobre o Mike e os meninos, o grupo sofreu diversas separações emocionais e físicas. O Will estava ausente, né, metade da segunda temporada, o Dustin foi meio que deixado de lado com o Dart, Lucas estava envolvido com a Max, e a série pode mostrar a reaproximação da turma, a reconstrução das amizades e também os atritos típicos da adolescência. Sobre Max e Billy, Max foi oficialmente aceita no grupo, mas a relação com Billy já vinha dando sinais de que seria um problema sério, porque no final da segunda temporada, né, ele já demonstrava comportamentos violentos, então esse meio tempo pode mostrar mais da escalada emocional dele até se tornar um dos antagonistas da terceira temporada. E em relação ao núcleo dos adultos, né, Hopper e Joyce, essa animação pode mostrar mais internamente como que foi essa sensação pro Hopper e esse dever árduo de ser o novo pai da Eleven, de ser o protetor daquela garota. E mesmo o Hopper sendo um cara emocionalmente quebrado, a Joyce ainda lidava com a ausência do Bob, né, lembrando que ele morreu na temporada anterior, e essas camadas podem ser aprofundadas com humor, com drama e ternura, né, mesmo numa animação. E tem outro fator que torna o intervalo dessa série o ideal, que é justamente o estilo de transição da série. A transição que Stranger Things fez entre a segunda e a terceira. Porque a primeira e a segunda temporada da série eram mais sombrias, mais inspiradas em filmes de terror dos anos 80, né, com foco no suspense psicológico. Já a terceira temporada foi muito mais colorida, exagerada, quase como um filme de ação juvenil com estética de VHS, né? O shopping, por exemplo, Star Course, é o símbolo máximo disso. Ou seja, Tales from 85 pode servir como uma ponte visual e narrativa
narrativa entre essas duas fases. Ela pode começar com a cara mais dark, suja e misteriosa da segunda temporada e aos poucos introduzir os elementos mais exagerados e vibrantes da terceira, inclusive com animação inspirada na animação dos Ghostbusters, né, dos Caça-Fantasmas e Beetlejuice. Então essa transição vai parecer natural. E como o Geek disse anteriormente, teremos uma nova personagem canônica que vai aparecer nesta animação, que é oficial, que é a Nikki. É verdade que temos poucas informações sobre a Nikki, mas sempre que aparece uma nova cara no universo tão fechado, o risco é que ela seja o epicentro do enredo. E aqui eu pensei em algumas possibilidades a respeito da Nikki, né? Quem pode ser ela, com que ela vai dialogar, a importância dela e por que ela não apareceu na série ainda. Porque, volto a dizer, a Nikki é canônica. Primeiro que a Nikki pode ser uma filha secreta, e aí a gente entra num terreno perigoso, né? Tipo, quem realmente é o pai, a mãe e irmão? Será que ela tem algum parentesco? Ou então com algum parente de Hawkins? Talvez tenha vínculo direto com o MKUltra, com o Brenner, ou com tal experimento Nevada dos Krill. Ou então a Nikki, né, como catalisadora do monstro, né? Tipo um médium, né? Lançando ruídos, portas que rangem. Tipo novela dos anos 80, mas com uma piroxinese, né? E sustos vintage. Ou seja, ela pode ser a ponte entre o cotidiano travado da garotada e o medo perene que ronda a cidade. Comenta embaixo o que vocês acham. Será que a Nikki pode ser um dos experimentos que a Eleven eventualmente conheceu? Porque na segunda temporada a Eleven encontrou uma de suas irmãs, que é a número 8, a Kali. Será que entre a segunda e a terceira a Eleven conheceu outro experimento? Será que a Nikki é um desses experimentos? Ou então, né, nada a ver, é algum parente de alguém do Mike, sei lá. Comenta embaixo as expectativas e teorias de vocês, porque não para por aí não, tá? Essa série vai ser perfeita para explorar algumas das teorias mais conhecidas dos fãs, né, e que se encaixariam perfeitamente em Tales from 85, como por exemplo, né, esse ciclo, MKUltra, Upside Down, Brenner. Aí agora a gente sabe sobre o Henry Krill, né, que ele foi pra dimensão X quando ele era criança e que isso vai ser explorado agora na quinta temporada. Será que eles vão amarrar tudo isso? Vão explicar melhor? Porque, cara, já reparou como o MKUltra tem aparecido em todas as temporadas em retalhos, né, como Terry Ives, Eleven, Hopper. Tales from 85 pode mostrar o Dr. Brenner se mexendo nos bastidores, preparando a cabeça das crianças pro próximo estágio. E a Nikki, outro personagem, pode desmantelar os arquivos do laboratório e descobrir que Eleven não era a única cobaia. E outra conexão, como eu disse, que eles podem fazer com essa animação e explicar melhor, embora eu acho que isso vai ser abordado na quinta temporada, mas não 100%, que é a tal da dimensão X. Pois o monstro novo pode ser uma evolução do ecossistema da dimensão X, né? Um bicho que vive no estado entre as realidades, né? Mais fluido, venenoso e menos concreto que o Upside Down. Um ser sentado entre vários universos que a gente nem sabia que existia. Mas quais as teorias e expectativas de vocês sobre isso aí? Comenta embaixo também. E o visual da série é outra coisa que vai chamar a atenção, né? Pra começo de conversa, os produtores já deram o caminho das pedras sobre o visual. A animação vai ser inspirada nos Ghostbusters dos anos 80, né? De 86, aquela animação clássica dos Caças-Fantasmas que estava em alto, e também Beetlejuice. E se já não bastasse, né, esse estilo estilizado, digamos assim, hiper realista, vai ser focado também em Aranhaverso, em Arcane, que são duas animações em alta, né, que simplesmente revolucionaram o cinema e a forma como a gente conhece animações, e que eu sou muito fã particularmente. E essa combinação não é pouca coisa não, tá? A animação dos Caça-Fantasmas traz aquele estilo clássico das animações dos anos 80, né, como traços marcantes, cores intensas, monstros criativos, como a gente viu nessa arte conceitual, né, desse cara com essa máscara absurda, muito slime, humor nonsense e um senso de aventura sobrenatural que combina perfeitamente com Hawkins e Stranger Things. Beetlejuice, por sua vez, é um puro estilo gótico cômico, né? É o tipo de bizarrice visual que se encaixa bem no universo invertido e nas criaturas excêntricas que a série traz. Já o Aranhaverso, aí a referência é de peso, né? Estamos falando de uma das animações mais elogiadas da história recente, né? Tanto pelo visual inovador, quanto pela forma como mistura arte tradicional e técnicas digitais modernas. E com base nessas referências, dá pra esperar um visual estilizado, dinâmico e carregado de personalidade, onde cada frame pode parecer uma arte e um pôster. E ainda mais importante, uma estética que respeita o visual dos anos 80 sem parecer datado, algo que a série original sempre fez muito bem. E não para por aí não, né? Os criadores também citaram a Arcane como uma referência. Se você viu Arcane, sabe do que a gente tá falando, né? Visualmente, ela mistura 3D com pintura digital, efeitos de luz e sombras cinematográficas, expressões faciais hiper detalhadas e um ritmo de animação que parece coreografado. Isso cria uma imersão quase sensorial, né? Onde a estética ajuda a contar a história. E se Tales from seguir esse modelo, a gente pode esperar o seguinte: cenas de ação mais fluidas e cinematográficas, monstros com design detalhado e assustador, né? Aproveitando o exagero visual da animação. E volto a dizer, a gente já viu isso nesse novo teaser, né? Essas cenas inéditas que eles lançaram hoje no Stranger Day, com aquele vilão com aquela máscara sobrenatural que é bem típico de animação dos anos 80. Cores frias e contrastes fortes, né? Pra evocar a sensação de inverno, isolamento e ameaça. E momentos emocionais com closes expressivos, né? E uma trilha sonora marcante ao fundo. Ou seja, é uma experiência visual que não é só bonita, mas que tem emoção, intensidade e vida. E outro ponto importante também é que essa animação, por se tratar de uma animação, ela pode ter uma liberdade maior na criação de alguns monstros e alguns elementos que o live action, por exemplo, não tem. Porque a gente sabe que tem certas coisas
coisas, certos elementos que não dá pra você colocar no live action, não dá pra colocar com os seres humanos de verdade, mas na animação você pode pirar na batatinha, você pode criar o que você quiser, o monstro que você quiser. Imagina só, um monstro que muda de forma em tempo real, uma sequência dentro do Upside Down, onde a física parece funcionar ao contrário, flashbacks oníricos, né, mostrando os medos mais profundos dos personagens. Tudo isso fica muito mais viável e impactante no formato animado, principalmente com estilo artístico inspirado em obras que ousaram quebrar padrões visuais. E vamos ser honestos, né, essa é uma chance de ouro para expandir o universo de Stranger Things de um jeito inovador, porque não se trata de fazer uma versão infantilizada da série, mas sim de contar uma história no mesmo nível de emoção e complexidade, usando uma nova linguagem visual. Além disso, o público que cresceu com a série tá mais velho agora, mas continua amando animações com alma, né, desde que sejam bem feitas. E se a Netflix acertar a mão, e parece que vai, Tales from 85 pode até conquistar um novo público, né? Quem não acompanha Stranger Things no live action, mas adora boas animações com o pé no mistério, no terror e na nostalgia. Comentem embaixo o que vocês acham sobre essa animação, expectativas, teorias, que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!